Graça e paz, irmãos, saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Vamos estudar o Evangelho de Mateus, capítulo 7, do 7 ao 12. Então, capítulo 7, do verso 7 ao verso 12, naquele trecho em que Jesus incentiva os seus discípulos a serem persistentes na oração. Jesus incita a orar. Leiamos a palavra de Deus. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Amém. Então, Mateus 7, de 7 a 12, oremos ao nosso Deus, ao nosso Pai. Senhor Deus, nosso Pai, nos abençoe, nos ilumine, nos ensine, nos guie na Tua palavra, para sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo, servos, discípulos obedientes a Deus. Oramos assim em nome de Cristo Jesus. Amém. Perguntas de observação. As boas dádivas, ou seja, as coisas boas, mencionadas no verso 11 do texto que nós lemos, são o quê? São as virtudes do reino de Deus. Então aqui no verso 11 Jesus fala dessas boas dádivas. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, aqui tem duas expressões, né? Boas dádivas e boas coisas. A pergunta é, essas boas dádivas são as virtudes do reino de Deus que Jesus estava ensinando aqui no Sermão da Montanha? A partir do verso 5, Jesus fala sobre as virtudes, aquelas qualidades, né, que caracterizam os servos de Cristo, os discípulos de Jesus. Então, quando aqui no verso 11 ele fala que o nosso Pai que está no céu sabe nos dar boas dádivas, ele está se referindo a essas virtudes do reino de Deus ou não? Ou ele está falando de outras coisas, são outras coisas boas, ou são as virtudes do reino de Deus? A resposta são as virtudes do reino de Deus. Seguindo, essas virtudes são conquistas humanas ou são doadas por Deus, né? O homem conquista as virtudes do reino de Deus ou o homem recebe de Deus essas virtudes? É um presente de Deus, é uma doação de Deus para os discípulos de Cristo? Ou é uma conquista decorrente do esforço humano? Resposta: doadas por Deus. Então não decorrem de conquista, de mérito humano, mas sim da doação que o Pai faz aos seus filhos. Então o Pai doa para os seus filhos as virtudes do reino de Deus, que Jesus chama de boas dádivas ou de coisas boas. Terceira pergunta: quem quer essas virtudes deve fazer o quê? Então a pessoa que deseja receber de Deus essas virtudes, o que ela deve fazer? Ela deve se esforçar? Ela deve orar? Ou ela deve ser uma pessoa caridosa? Resposta: ela deve orar, ela deve pedir ao Pai: meu Pai, me dê essa virtude, eu quero as virtudes, né, do reino de Deus. Por quê? Porque não decorrem do esforço humano, então não é pelo esforço, e também não é pela caridade, porque elas não têm relação com as ações humanas, né? A pessoa que é caridosa, ela é caridosa porque ela já recebeu as virtudes de Deus, né? Mas não é a caridade que é a causa. Ela não vai receber as virtudes de Deus porque ela é caridosa. É o contrário. Ela é caridosa porque ela já recebeu essas bênçãos de Deus. Então o que a pessoa tem que fazer? Pedir, buscar, né? Orar. A palavra que resume aqui é orar, é pedir a Deus, tá? Porque é um presente. Decorre da graça de Deus. Outra pergunta: quais são os 3 verbos usados para falar da oração de quem quer receber as virtudes do reino de Deus? Então no texto, Jesus usa 3 verbos para falar de oração. Quais são esses 3 verbos, né? Essas ações de quem quer receber de Deus essas virtudes. Quais são os verbos? Está aí no verso 7,
o verbo pedir, o verbo buscar e o verbo bater. Mas os três se referem à oração. Está aí no verso 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Resumindo, Jesus está falando sobre oração. A pessoa que quer receber de Deus as virtudes do reino deve pedir, buscar, bater em oração. Essa oração deve ser persistente, insistente, ou pode ser uma oração ocasional, uma oração esporádica? Que é uma pergunta retórica, né? A oração precisa ser persistente, né? Peça, busque, bata e continue fazendo isso. Essa é a ideia que está aqui no texto. Então, peça a Deus, busque em Deus, bata, né? Insista e continue fazendo isso, continue batendo, buscando, né? Pedindo a Deus essas virtudes. Conforme o texto paralelo, qual é o texto paralelo? Lucas 11. Lucas 11, 13. Então, em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo 11, 13, é um texto paralelo a este aqui. Lá nesse texto de Lucas, Jesus nos ensina que o maior e melhor dom que o Pai dá aos seus filhos aí a pergunta é essa: qual é o maior dom, qual é a maior virtude, né, usando a palavra que nós estamos nos referindo a ela aqui, qual é a maior e melhor virtude que Deus dá aos seus filhos que pedem a Ele? Está lá em Lucas 11, 13. A maior bênção de Deus para uma pessoa é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é o maior e melhor dom que o Pai concede aos seus filhos, que batem, que pedem, que insistem e continuam pedindo, né? Por que Deus dá esses presentes a quem Ele pede? Essa é uma pergunta importante. Por que Deus dá? Por que Deus atende aos filhos que pedem essas virtudes, que pedem o Espírito Santo? Está no verso 11. Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará boas coisas aos que lhe pedirem. Então, por que Deus dá? Porque Deus é um bom Pai. Então, Deus é um Pai bom, um bom Pai. A natureza de Deus é bondosa. Então, quando seus filhos pedem: meu Pai, me dê mais do Espírito Santo, meu Pai, me dê as virtudes do reino de Deus, que caracterizam os discípulos fiéis ao Senhor, Deus, como Ele é bom, possui uma natureza bondosa, Ele atende os seus filhos. Seguindo, as boas dádivas. Outra pergunta aqui: qual é o pressuposto sobre a natureza humana? No verso 11, Jesus fala de um pressuposto, uma consideração básica, inicial da natureza humana. Qual é esse pressuposto sobre a natureza humana que está aí no verso 11, na parte inicial do verso 11? Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos. Então Jesus falou: se vocês, discípulos, que são maus, então esse é o pressuposto. Qual é? A natureza humana, ela é má. Tá? A natureza humana, ela é pecaminosa, ela é totalmente depravada. Mesmo naquelas pessoas que chamam Deus de Pai. Observe que Jesus está falando para os discípulos dele. E mesmo assim ele fala: vós que sois maus. Então esse é o pressuposto, né? A natureza humana é má. Mesmo assim, os pais sabem atender bem os seus filhos. E Deus, que é bom, que está lá no céu, Ele não sabe atender muito melhor? Então esse é o raciocínio que Jesus utiliza aqui, o argumento que Jesus utiliza. Qual versículo traz a regra áurea, ou regra de ouro? Tem um versículo aqui que traz essa regra. Esse termo é usado na teologia, né? Alguns estudiosos. A regra áurea, ou regra de ouro. Onde que está essa regra de ouro aqui nesse texto? Está aí no verso 12, né? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Aqui está a regra áurea, uma regra importantíssima, né? Verso 12. E qual seria, outra pergunta, qual seria a forma negativa dessa regra áurea? Qual seria a forma negativa que era usada pelos judeus na época de Jesus e também por outros povos naquela época? Então, outras pessoas
filósofos, estudiosos da época, usavam uma regra parecida com essa regra do verso 12, mas de uma forma negativa. E qual que era essa forma negativa? A resposta era assim, ó: não faça aos outros o que não gostaria que fizessem a você. Então veja que a construção da regra, que era utilizada pelos judeus e por outros povos naquela época, era feita na forma negativa. Não faça ao outro o que você não quer que seja feito a você. Tá? Agora, Jesus traz essa regra na forma positiva. Observa no verso 12 que ela não está na forma negativa. Jesus fala: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Aquilo que você quer que alguém faça para você, vai você e faça para a pessoa. Então, tem uma diferença profunda aqui. A construção da regra, pela boca de Jesus, pela sabedoria de Jesus, é positiva. Exige um agir, um fazer. Naquela época, existia essa mesma ideia, mas numa forma negativa, de deixar de fazer, de se abster. Quer dizer, não faça ao outro o que você não quer que seja feito a você. Pergunta: qual forma tem mais profundidade? A negativa ou a forma positiva construída por Jesus? Resposta: a forma positiva ela tem mais profundidade, porque ela exige uma ação, um agir da pessoa, uma atitude da pessoa. Aquilo que eu quero que seja feito para mim, tomo a iniciativa e faço para outra pessoa. Então essa construção positiva ela tem mais profundidade. A outra é importante também, mas é numa forma inferior. Quer dizer, eu não vou fazer para o outro o que eu não quero que seja feito a mim. Jesus ele exige mais ao dizer: você tem o dever de fazer aquilo que você quer que seja feito a você. Tá? Como essa regra de ouro ela está no contexto da oração, aqui nesse bloco que nós estamos estudando, Jesus está falando de oração, é o tema. Qual é a conclusão disso? Se essa regra de ouro está dentro desse tema que trata sobre oração, então o que Jesus estava ensinando aqui é que nós devemos aplicar essa regra de ouro também na oração. Em outras palavras, nós devemos orar pelos outros. Eu quero que alguém ore por mim. Consequentemente, eu tenho o dever de orar por outras pessoas, aplicando a regra de ouro ou a regra áurea ao contexto da oração. Sim, é a interpretação correta, o amor ao próximo cumpre a lei. Aí que Jesus fala, por quê? Qual que é a motivação, Por que essa regra áurea é tão importante? Qual que é a motivação, o motivo dela, da sua existência? Está na parte final do verso 12. Porque esta é a lei e os profetas. Esta regra resume toda a lei e toda a mensagem dos profetas. Ou seja, essa regra ela está em conformidade com os requisitos do reino de Deus. Quem observa essa regra está atendendo aos ensinamentos de Deus presentes na lei e nos profetas. Faça para os outros o que você quer que seja feito para você, incluindo a oração. Ore pelos outros. Se preocupe com os outros. Coloque diante de Deus as necessidades dos outros. Coloque em oração. Segunda parte do nosso estudo, interpretação. Perguntas de interpretação. Aquele que conhece suas próprias e reais necessidades espirituais e pede o suprimento ao Pai de forma persistente, pedindo, buscando, batendo, sempre será atendido? Essa é a pergunta. Sempre será atendido? Quem conhece as suas próprias e reais necessidades. Não são todas as necessidades, são as necessidades espirituais reais, verdadeiras. Então quem reconhece que precisa de tal virtude essencial ao reino de Deus e pede com persistência a Deus, ao Pai, pedindo, buscando, batendo, espiritualmente dizendo, essa pessoa sempre será atendida? A resposta é sim, sempre será atendida. Por quê? Porque o Pai dessa pessoa, ele é bom. Deus, o Pai Celestial, é bom. Se o Pai aqui na Terra, se os pais aqui na Terra sabem dar boas coisas aos seus filhos, o Pai Celestial não saberia?
Outra pergunta: os filhos devem ser persistentes na oração porque Deus é bom e sabe atender aos seus filhos? Aqui é o resumo que nós já falamos corretamente, é isso mesmo. Por que nós devemos ser persistentes na oração? Porque o nosso Pai é bom e Ele sabe atender aos filhos. Então, nós temos essa segurança. Nós estamos falando com um Deus, o único que existe, que é o nosso Pai e é um Deus bondoso. Por isso, Ele sabe atender às necessidades nossas, dos seus filhos, né? E os discípulos devem também pedir, buscar, bater em oração por boas coisas, por boas dádivas a outras pessoas, corretamente, aplicando a regra áurea de fazer ao outro o que quer que seja feito a si, na oração. Então aqui resume o estudo dessa passagem, né? Os discípulos devem orar pelas suas necessidades, pedindo a Deus: Senhor, eu preciso dessa virtude. Lá no capítulo 5, né, quando começa o Sermão da Montanha, Jesus fala de várias virtudes que caracterizam o reino dos céus. Aí ele fala das bem-aventuranças, né, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Então a pessoa, ela percebe que ela precisa ser abençoada por Deus, ela precisa ser mais pacificadora, por exemplo. Então ela reconhece essa necessidade e ela pede a Deus, ao Pai dela, de forma insistente. Ela pede, ela busca, ela bate. Resultado, ela vai ser atendida, porque o Pai dela é bondoso. Aqui resume o nosso estudo. Terceira e última parte, a aplicação. Como que nós podemos aplicar esse estudo na nossa vida? Algumas questões para refletirmos. O reino de Deus exige humildade de espírito, como eu disse aqui no início do capítulo 5, né? O reino de Deus exige, por exemplo, as seguintes virtudes: humildade de espírito, mansidão, pureza de coração, santidade, sabedoria, sede de justiça, espírito pacificador, dentre outras. A pergunta é: você é tão puro, tão santo, tão verdadeiro, tão manso, tão obediente a Deus como gostaria de ser? Faça essa reflexão. Você tem essas virtudes do jeito que você gostaria de ter? Então o que é que Jesus ensina a fazer? Jesus ensina a orar, pedindo, buscando e batendo. Pedir essa virtude a Deus. É isso que Jesus ensina aqui nesse texto que nós estamos estudando. Outra pergunta, quais são suas reais necessidades? Suas reais necessidades, materiais, morais e espirituais. O que você precisa mesmo nessas áreas aí? Na área material, na área moral, na área espiritual. E a pergunta: você é persistente na oração para recebê-las? Você tem orado e pedido ao seu Pai o suprimento dessas necessidades materiais, morais e espirituais? E você tem feito isso de forma persistente, ou você ora de vez em quando e desiste? Para de pedir. Acha que Deus está demorando a atender? Para a nossa reflexão. Outra questão: você reconhece que Deus de fato é bom e por isso sabe atender aos pedidos dos seus filhos? Você acredita que a natureza de Deus é bondosa e que Ele realmente sabe atender no momento certo, do jeito certo, as necessidades dos seus filhos? Você reconhece o que Deus já lhe deu? Ou seja, você sabe identificar que aquela virtude, aquele suprimento, aquilo veio do seu Pai, veio de Deus, do Pai Celestial, né, do bondoso Deus? O que você fez ou está disposto a fazer como forma de gratidão? Então a primeira parte é identificar o que você já recebeu. A segunda é: e o que você está disposto a fazer para agradecer a Deus pelo que Ele te deu? O que você está disposto a fazer para demonstrar gratidão, né? A ingratidão é uma coisa muito presente na vida do ser humano. A pergunta é: o que você pode fazer ou está disposto a fazer para demonstrar gratidão a Deus, ao seu Pai, porque Ele te deu o Espírito Santo, que é a coisa mais importante, né? Que é aqui usando as palavras aqui, a coisa boa mais importante, ou a virtude essencial. Daniel, outro ponto, Daniel foi para a cova dos leões porque não aceitou ficar 30 dias sem orar a Deus. Nós conhecemos a história. Daniel preferiu ir para a cova dos leões a ficar
30 dias sem orar ao seu Pai. Pergunta: quantas vezes você ora a Deus por dia? Por mês? Quantas vezes eu faço isso? Quantas vezes eu oro a Deus por dia e por mês? Daniel preferiu a morte a ficar somente 30 dias sem orar. Quantas pessoas hoje, às vezes, podem ficar mais do que 30 dias sem orar? Daniel orava 3 vezes por dia. Às vezes, tem muitos cristãos que podem ficar mais de mês sem orar, né? E por último, você ora pelos interesses dos outros? Lembra da aplicação da regra áurea no contexto da oração? Então você ora pelo bem-estar dos outros, pelos interesses das outras pessoas. Você aplica aquela regra áurea, regra de ouro, na vida do outro, do seu irmão. Você ora por ele, você se preocupa com as necessidades dele, que você tem feito para o bem dos outros. É outro ponto. O que você tem feito para o bem dos outros? Jesus falou, aquilo que você quer que as pessoas façam, vai lá e faz para elas. Pergunta é essa: o que você tem feito para o bem dos outros? Aqui é uma questão prática, né? De ação mesmo. Você já recebeu a maior dádiva de Deus, que é o Espírito Santo? Essa é a última pergunta, né? Você já recebeu a maior dádiva de Deus, que é o Espírito Santo? E aí eu respondo, se você é cristão, você já recebeu. Não existe nenhum cristão que não tenha o Espírito Santo. Ou seja, todos os cristãos verdadeiros têm motivo de louvor, de adoração, de gratidão a Deus, porque recebeu a dádiva mais importante, que é o Espírito Santo de Deus. Finalizamos aqui. Agradeço a todos que estão acompanhando essa sequência de estudos indutivos no Evangelho de Mateus, para utilização nos pequenos grupos. Se você ainda não está em um pequeno grupo, participe, procure um pequeno grupo perto da sua casa. Se não tiver nenhum, converse com o pastor da sua igreja, veja a possibilidade de criar um pequeno grupo. Quem sabe você pode ser o dirigente desse pequeno grupo, né? O líder desse pequeno grupo, ou vice-líder. Mas coloque em prática o seu conhecimento, use a sua vida para o progresso do reino de Jesus Cristo. Que todos tenham uma semana abençoada e protegida pelo nosso bondoso Deus.